8, que fala o seguinte: então cumpriu-se o que foi dito pela mão de Irmiarro, o profeta, que disse: uma voz se ouviu em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser consolada, porque não mais existem. E é muito interessante que fala o seguinte: tal citação não coincide exatamente com o contexto da profecia de Irmiarro. Matai deve ter citado a profecia valendo-se da técnica Peshet, ou seja, a interpretação de um texto das escrituras em um nível superior ao literal, aplicando a uma situação presente. Nos manuscritos do Mar Morto, há inúmeros Pesharim. Ivone está entrando. Shalom, Ivone. Plural de peixe. Por suas vezes, o Talmud está repleto de citações parafraseadas do Taná, sendo que muitos textos desses são aplicados pelos rabinos a situações cujo contexto é diverso do original. Então, o que aconteceu? Matai tirou o texto do contexto e colocou no contexto da morte das crianças por causa do rei Hordos, que queria exterminar com Yeshua, porque a profecia dizia que ele, Shalom Simari, que ele seria rei de Israel. Como ele não queria que a sua dinastia fosse destruída, né? Ele mandou matar os meninos de Betlehem e dos arredores. Então a gente viu semana passada que por que o Eterno permitiu que os magos fossem a Rodos, para que se cumprissem as profecias sobre Machia. No caso, 3 profecias por causa dessa questão. Quem sabe quais foram as 3 profecias que se cumpriram? Ninguém? Ninguém sabe? A primeira profecia foi a profecia sobre a morte das crianças, né? Essa que a gente acabou de citar. A segunda profecia foi a profecia que diz: do Egito chamei meu filho. E a terceira profecia foi que, quando o rei Herodes morreu, o anjo de Javé apareceu em sonho a Yosef no Egito e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe, vá para a terra de Israel, pois morreram os que procuram a vida do menino. Yosef se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Quando ouviu que Arquelos, está na página 130, tá, gente? Era rei em Yehudá, no lugar do seu pai Hordos, ficou com medo de ir para lá. Ele foi revelado em sonho que deveria ir à região da Galileia. E foi e viveu na cidade que é chamada de Natsrat, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta. De Natsri, ele será chamado. Ele será chamado Nazareno. Então, por conta de Hordos ter sabido pelos magos que a época do nascimento do Messias era exatamente aquela e que eles estavam indo ao encontro do menino, as 3 profecias foram cumpridas. A profecia da morte das crianças, a profecia de Yeshua ter vivido no Egito e a profecia dele ter vivido, ter chamado Nazareno, né? De Nazareno será chamado. E aonde que estão essas profecias? Olha aqui a nota do 29, tá? A Peshitta menciona profeta, enquanto os manuscritos gregos usam profetas. Em verdade, só existe um profeta relativo à citação, Yeshayahu, Isaías 11, 1 a 4. Partindo hipoteticamente da premissa de que o texto original foi escrito em aramaico e que o grego é uma tradução deste, o tradutor leu a palavra aramaica Nevi ou Navi, que tanto pode ser profeta, Neviá, ou profeta, Nevie, ou incorretamente optou pela segunda acepção ao realizar a tradução. Então, foi um erro de tradução, tá? Para o grego. Por isso, no grego está profetas, porque na verdade foi Isaías 11, de 1 a 4. Deixa eu ler o texto aqui rapidinho, Isaías 11, 1 a 4, para vocês verem. Olha só coisa interessante. Isaías 11, de 1 a 4, tá aqui.
porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, mas nem repreenderá segundo o ouvido dos seus juízos, mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios, matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas, tá? E aí a profecia sobre Nazareno, né? Sobre o Nazareno, Nassará, em hebraico é Natsri, Nazareno, que ele viveria no norte de Israel, ou seja, em Nazaré. Gente, eu fui lá em Nazaré, a cidade é muito interessante. O norte de Israel é totalmente diferente do sul, né? Não sei se a Silvia já foi lá, né, Silvia? Acho que a Silvia já foi em Israel. E aí a gente vai ver uma questão muito interessante que o Tzadok fala aqui, que é o paralelismo entre a vida de Yeshua e a vida de Moshe. Quem quiser acompanhar na Peshita, está na página 132, tá? A vida de Yeshua tem diversos paralelos com a história de Moshe. Olha só que coisa interessante, tá? O que aconteceu quando Moshe nasceu? A morte das crianças, né? Os meninos hebreus seriam assassinados. Yeshua também escapou do decreto de Herodes para matar os meninos judeus. Moshe foi criado no Egito. Yeshua viveu no Egito parte da sua infância. Moshe conduziu o povo de Israel para a terra prometida. Yeshua vai trazer os filhos de Israel para viverem na terra que o Eterno prometeu que daria aos filhos de Abraham. Yeshua HaMashiach, então, chamado segundo Moshe, apesar de ser, gente, Yeshua, tem gente por aí dizendo que Moshe é maior que Mashiach. Não, Mashiach é maior do que Moshe, tá? Muito importante isso, tá? O Midrash Tarhumá diz que Mashiach é maior do que Moshe e até mesmo maior do que os anjos ministradores. É muito importante a gente ver isso, tá? Midrash Tarhumá faz parte do Talmud, então é judaísmo tradicional. Muitas vezes a gente ouve pessoas do próprio judaísmo messiânico ou ebionitas, né? Pessoas que na verdade são hereges dentro do judaísmo messiânico e que dizem que não, que Mashiach é maior que Yeshua, numa tentativa de acochambrar o judaísmo tradicional com o judaísmo messiânico, quando o próprio judaísmo tradicional afirma que Mashiach é maior do que Moshe. É muito importante a gente lembrar disso. Alguém quer falar alguma coisa? Ivone, fala alguma coisa, eu tô me sentindo tão sozinha hoje, ninguém fala nada. Tem gente aí? Ah, você tá aí, né? Eu estava pesquisando sobre o Midrash Tanhumã. Não, está sendo bom a sua explanação, pode continuar. A gente está aqui aprendendo. Eu estou aqui com a peixita aberta, acompanhando. E com a Bíblia judaica também, né? Olhando, eu estava em Isaías também. Uhum. Tá muito bom. Então, Isaías 11. Deixa eu abrir aqui. Isaías 11, de 1 a 4, na verdade, né? Não fala especificamente que ele seria de Nazaré, mas que ele seria Netzer. E Netzer vem de... O Netzer aí, né?